Queridos amigos, nossas cordiais saudações aos companheiros de viagem por esse planeta chamado Terra, na maravilhosa turnê que executamos em busca da nossa melhora, de aclarar os nossos sentimentos e, sobretudo, iluminar a cada um de nós e os nossos caminhos. Aos amigos do outro lado da vida, que nos ouvem com atenção, com solidariedade, com respeito, a nossa Casa do Caminho, nós damos as boas-vindas aos mentores da casa que antes de nós chegarmos já estávamos aqui, estão 24 horas aqui na casa atendendo aos necessitados. Muita gente pensa que é só o momento da celebração do Evangelho que eles estão aqui. Não é bem assim, não. Aqui o plantão de passe, o plantão da casa, de socorro dos necessitados, é de 24 horas ininterrupta. Assim como fazia a Casa do Caminho, criada por Pedro, Simão e Tiago, nos idos tempos do Cristo, né? Então, nós damos as boas-vindas a todos e também com muito carinho para vocês, fisicamente, claro, para nós que estamos fisicamente aqui, porque esse é um momento que nós vamos nos auto-iluminarmos. E também porque estamos começando tecnicamente um ano novo, né? Novas oportunidades, novas chances, novos momentos. E melhores hoje estamos do que ontem, do que na semana passada, porque a vida nos incentiva a irmos para frente, lutarmos e conseguimos os nossos resultados, que é de progresso, para em breve por vir chegarmos ao mundo de regeneração. Então, queridos amigos, abramos nosso coração, fechemos nossos olhos se desejarem, para fazer a conexão com o Senhor da vida através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que nos auxilia, que nos ajuda e que nos assiste nesses momentos. E é dessa maneira que a conexão se faz para agradecer, para pedir e para louvar o Senhor da vida. Por isso, iniciamos o nosso trabalho dessa tarde com a prece memorável que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livre-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Abertos os trabalhos desta memorável tarde de quinta-feira, nesse ano de 2022, janeiro, nós vamos pedir às nossas professoras aqui que comecem a leitura, que foi escolhida hoje. Como é que é o texto, dona Fátima? A verdadeira propriedade. Tá, mas o capítulo é? 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Isto. Então, vamos lá. Pode começar. Instrução entre instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. O homem não possui o seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. E não, mais uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois, nada daquilo que é uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém de tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que nesse. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em venda depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega
daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazeis provisão de tudo que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega ao estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá o menos agradável, quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará: quanto tinhas sobre a terra, que posição nela ocupáveis, eres príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Das suas virtudes não se computará o valor dos seus bens, dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez com o dinheiro terrestre. Pudestes comprar campos, casas, palácios, aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo, e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Pascal. Leva. Os bens da terra pertencem a Deus, que a existência na sua vontade e o coração deles não é senão um flutuário. Ao administrador mais bom homem, os menos inteligentes, eles não são pouco propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente usa todas em previsões e a fortuna escapa daquele que crê que possui pelos melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para possuir, não se fez mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outra. Mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos? Porque se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Em lhe permitindo adquiri-la. Não, em lhe permitindo adquirir. Deus pode querer recompensar nele, durante essa vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança, mas não a fez servir senão a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho. Se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Espírito protetor. Pois é, queridos amigos, cada dia uma nova lição, cada pensamento uma nova reflexão. Hoje nós fazemos uma breve digressão sobre a desigualdade das riquezas, mas eu queria pedir para o Ailton, né, professor, deixa eu começar a fazer as suas considerações sobre esse tema que é de magna importância. Bom, de tudo que nós ouvimos aí, foram duas mensagens, uma do Pascal, outra do Espírito Protetor, nós ouvimos basicamente a mesma coisa. Dessa vida nós nada levamos. Levamos quando nós falamos, claro, em termos materiais, né? Daquilo que nós vemos, aquilo que nós temos, aquilo que gostamos, enfim, o que é material, nada nós vamos levar.
Muito menos nosso corpo, claro, que fica por aí, né? Vai ficar por aqui, vai voltar para a Terra e provavelmente depois nossas partículas, nossos átomos, moléculas vão estar em outro corpo. Porque o que faz o nosso corpo não é nenhuma matéria nova. É uma matéria que já está na Terra desde que a Terra é Terra. Então, na realidade, tudo que nós vemos de físico e de material, tudo aqui, isso aqui já existe desde quando a Terra foi formada. Né? Então, o que muda é, na verdade, a combinação da matéria, dos elementos. Você mistura uma coisa com outra, aí você vai aparecer o cimento, porque o cimento não existia na forma de cimento já desde o princípio dos tempos. É uma invenção, né, do homem, juntando matéria. Nosso corpo é assim. Então, na realidade, o que nós temos aqui nessa vida, para nós, é esse gozo imediato. A gente pode ter. Podemos comprar alimento, porque precisamos, senão a gente morre também, né? O oxigênio encontra no ambiente, mas o alimento, roupa, né? Casa, lugar para a gente ficar, veículo para a gente se deslocar, mais porque precisa, tudo isso é adquirido, e tudo isso, a matéria em si já existia aqui desde o princípio dos tempos. Quando o homem era o homem das cavernas, não existia nada do que existe hoje. Nada em termos, existia a matéria que estava ali, mas para ser trabalhada, para ser combinada, para criar outras coisas, etc. Então essa é a grande realidade nossa. Nós lutamos, nós brigamos muitas vezes, fazemos coisas erradas muitas vezes em função do que nós queremos ter. E na ideia de muitos, ter é poder. E poder significa, a gente já sabe o quê? Muito se diz sobre o poder, que o poder corrompe, indistintamente, acaba causando problema. Né? E o poder em si, mais uma das manifestações daquilo que nós vivenciamos na matéria, que é o reflexo da matéria que nós temos. E o exemplo mais claro que nós podemos ter, de que nessa vida nada se leva em termos material, todos nós já tivemos experiências. Para quem já perdeu pai? Para quem já perdeu mãe? Para quem já perdeu o avô, a avó, o parente, o amigo, o que eles levaram da vida? O que ficaram deles para nós? Ficaram as lembranças, ficaram as palavras ditas que a gente vai guardando, ficaram os exemplos que eles deram em vida, às vezes excelentes exemplos, às vezes bons, às vezes nem tão bons assim, vamos dizer, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Temos uma visão diferente da vida. Quer dizer, o exemplo mais claro para nós está na nossa própria experiência pessoal de que nada daqui nós levamos. Agora, quando falece algum parente nosso, alguma coisa, o pai, mãe, o avô, claro que o que eles têm de material vai aí ficar. E muitas vezes o que eles lutaram imensamente a vida toda vai construir, todo um patrimônio, né? Pensando nos descendentes, etc. e tal. Quando parte, fica aí, e os descendentes, vamos dizer assim, acabam acabando com tudo. Temos casos e casos de exemplos. Claro que também existem aqueles que dão prosseguimento, mas aí é aquela velha história, cada um é cada um de um jeito. Então o que nós levamos daqui na realidade é sim tudo aquilo que nós realizamos que tem por fundamento a evolução espiritual. É o conhecimento de que nossos bons atos, estes sim são importantes. A caridade é fundamental. Porque se a gente for pensar em termos materiais, apenas em termos físicos, nós temos exemplos por aí, todos os outros animais que vêm, nascem, crescem, reproduzem, morrem. É aquela definição que a gente encontra quando estuda biologia, estuda ciência, há tanto tempo, né? O ser vivo, qual que é a função? O ser vivo ele nasce, cresce, reproduz e morre. E é a verdade. A verdade física da vida é essa. Mas nós temos algo além dos outros animais, que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de guardar esse aprendizado e que vai servindo durante nossa vida aqui e que nós levamos no nosso espírito. Permanece conosco por toda a eternidade. Então o aprendizado ele é fundamental, porque essa é a herança que nós levamos. Nós precisamos ter o devido cuidado com
Que aprendizado nós levamos? E não é só o aprendizado, claro, dos livros que lemos, de toda a literatura espírita, os 5 livros do Kardec, todos os livros de André Luiz, de Divaldo, podemos ler tudo. Conhecimento técnico, tá? Mas aplicamos tudo que nós sabemos na nossa vida, no nosso dia, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, naquilo que nós fazemos. Porque na realidade o que vai nos engrandecer e vai fazer com que nós possamos melhorar intimamente, internamente, melhorar a nós mesmos, é a prática daquilo que nós conhecemos. É como, grosso modo, tá? Nem por perto, como aquele que vai trabalhar nada sabe do trabalho. Aí vai fazer um curso porque conseguiu um trabalho. Aí tem toda a literatura, vai, estuda, aprende e tal. E agora ele vai precisar aplicar aquilo para trabalhar, para ganhar a vida. E não aprendeu direito, como que vai trabalhar? Como é que vai ganhar? E nós temos, infelizmente, na nossa vida física aqui, tantos e tantos desses jovens que fazem, né, seus cursos de engenharia, de medicina, de odontologia, e infelizmente não fazem adequadamente, pois os resultados também nós conhecemos que pode acontecer por aí. É a mesma coisa. De outro patamar, mas de aplicação de tudo isso que a gente fala, que nós falamos aqui, e que nós mesmos aqui precisamos colocar em prática, todos nós precisamos, porque é isso que vai nos diferenciar daqueles que pensam apenas em ter. Acho que aqui é a única vida, por isso eu vou ter, vou fazer, eu vou gozar minha vida, eu vou gastar, vou me divertir, porque essa é uma vida só. E nós sabemos que não é isso. Para que nosso Deus nos auxilie, nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, os bons Espíritos que estão conosco, por nossos bons atos, não nos esqueçamos disso. Estamos sempre cercados pelos bons Espíritos, nossos irmãos espirituais, desde que estejamos vibrando positivamente, fazendo coisas adequadas. Tá? Então, dentro dessa previsão e desejo, que eles nos assistam, nos fortaleçam, para que a gente possa realmente vivenciar o melhor. E o melhor para nós é aquele auxílio que só a caridade pode nos dar. É verdade. Eu gostaria de externar também meu ponto de vista sobre o tema de hoje, com a confusão que nós ainda, criaturas em desenvolvimento, fazemos com o termo propriedade. É minha mulher, meus filhos, o meu automóvel, a minha casa. Absolutamente não é nada nosso. Tudo está emprestado por Deus, que nos concede a bênção daquilo que necessitamos para nós fazermos a nossa grande viagem de aprendizado. Por que estou dizendo isso? Porque essa verdadeira propriedade de ter observado naturalmente o que é de direito, as transferências que a sociedade civil organizou, como por exemplo, no momento que eu for embora, aquilo que Deus tiver disponibilizado para mim, para minha família, é óbvio que a sociedade civil organizada já acertou a forma da transmissão das heranças. Mas não é nosso. Nós somos depositários de tudo que Deus nos concedeu. Pode parecer incrível, nós somos depositários, né, desse corpo maravilhoso que nós temos, e que a gente não dá atenção. Ao contrário, normalmente, por malveso, nós sempre dissemos: nossa, comigo tudo acontece, imagina, eu estou doente, imagina, me faltou isso. São os chorões da vida. E não é por aí. Então, o texto de hoje, que nos convida a refletir um pouco sobre o que é a verdadeira propriedade, é aquilo que nós recebemos do Senhor da vida e temos que devolver, temos que entregar. Quando fomos passando desta vida aqui para a outra do transcendental, ou melhor, a vida é uma só, né? Fazendo essa grande viagem que todos nós temos que fazer, nós temos que chegar lá e pesar os nossos atos, nosso comportamento, o aprendizado. São coisas difíceis, não é, Deus? Não é fácil, não. O pessoal fala: não, mas é fácil. Não é fácil, não. Porque a gente tem que aprender a dar ao próximo o que é dele, como Jesus ensinou, a César o que é de César. E nós temos que tomar esse cuidado. Então,
me chamou muita atenção na leitura que fizemos, e nós fazemos isso sempre, né? Esse tópico 10, ele diz assim, que os bens da terra pertencem a Deus, tudo pertence à divindade, é o Senhor dos mundos, do universo, é tudo dele, mas ele me deu saúde para que eu faça bom proveito, para que eu aprenda, é ferramenta para eu poder progredir. Todos nós temos esta responsabilidade a fazer, levantar cedo, cumprir. O Ayrton já está em quantas lives? Eu, 778. Ó Deus, 778 lives. Isso quer dizer 778 dias, não é isso, dona Célia? Que ele senta, coloca-se numa postura respeitosa, os seus anjos da guarda, porque é isso que acontece no transcendental, né? Faz a sua oração, lê o texto, acompanha a sua leitura e os espíritos mentores estão ajudando, porque aquela voz, aquelas palavras vão entrar em todos os lugares que estão disponíveis com o coração aberto. Por que digo isso? Quando Jesus disse que as palavras entrarão pelas casas, era uma coisa absurda. Mas hoje nós temos televisão, não entra por ali, temos rádio. Então está chegando em todos os lugares. Estou dizendo isso porque nós temos responsabilidade com este dom que Deus nos deu. Que é dom? O dom da palavra. Eu estou aqui para transmitir a vocês, a todos os irmãos do outro lado da vida também, os meus sentimentos. Não adianta ser só minhas palavras, porque o Ayrton nós fizemos uma leitura e o Ayrton fez um comentário. Cada um faz o seu comentário segundo o acervo que cada um carrega nas suas vidas transatas e nesta. Porque chegamos aqui e não sabia escrever. Aí fomos para a escola, aprendemos a escrever, ouvindo as prédicas, as lições dos professores. Foi tudo emprestado para nós. Agora, eu sei, mas eu vou dormir. Mas como assim? Não, eu quero ir no Paz e Amor. Às quintas-feiras eu tenho um compromisso com vocês. Tenho um compromisso com meus amigos queridos que nos auxiliam, que fazem o Evangelho. Mas esse compromisso vai muito mais longe. É o compromisso comigo mesmo, agradecendo ao Senhor da vida a inteligência que me deu, para que eu pudesse estudar, os recursos que eu tive para poder estudar, para poder decodificar as lições que eu estou vendo. Então, uma questão que o Ayrton vê de uma maneira, a senhora, a dona Cristina, vê de outra, a dona Lúcia pode ver de outra, a dona Célia, cada um tem a sua visão, que é a somatória dos seus conhecimentos. Então, quando ele diz assim, os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade. E o homem dele não é senão usufrutuário, quer dizer, estamos usando. Nós usamos isso muito em direito civil principalmente, porque aquele que está usando é usufrutuário. Jeito, bom, vou deixar a casa para o meu filho quando eu morrer. Não é assim que a gente vai falar? Irmã Cristina, o Mateus é advogado também. Você já pensou? Vocês já pensaram que beleza? O Mateus vinha aqui todas... Você chegou a ver o Mateus aqui? Todas as quinta-feiras. Moço inteligente, bonitão. Já casou? Já tem o neto? Não perde tempo não, né? Está precisando chegar muita gente aqui, muitos espíritos estão esperando. Deus, estão esperando lugar aqui na fila. Trabalhem, gente, trabalhar com Jesus, trabalhar com o Pai. Desculpa. Mas eu quero dizer assim, que nós somos então usufrutuários porque nós estamos usando coisas dos outros. E em direito também usamos. O cara passa a casa para a família, aí eu quero deixar para tal filho, eu quero deixar para outro. Tudo bem, pode deixar. Eles estão usando, mas ele fala assim, mas olha, usa os frutos para mim, né? Enquanto eu estiver encarnado, eu vou usar. A hora que eu desencarnar, que eu terreno, desculpa, eu faço assim meio hilário, porque na verdade é engraçado, né? Porque a gente fala, agora não vou usar mais. Como é que sabe que não vai usar mais, né? Vai para outras moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Então, amigos, vamos nos ater aqui. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa a sua vontade. E como ele faz essa vontade aqui?
conforme a necessidade de cada um. Vocês já pensaram como nós queremos tudo? Eu brinco com as pessoas, quando o senhor precisa mais alguma coisa, eu vou na loja, eu gosto de descontrair, eu queria uns 10 mil dólares, tem aí. Aí as pessoas, muito graciosamente, falam, também gostaria de ter. Mas, claro, sem dispor das coisas que já tenho, a minha saúde, a minha voz, a minha família, o meu automóvel, meu, não é nada meu. Está tudo emprestado, Deus deu. E eu até brinquei com o Ayrton falando outro dia, que a gente fala do carro, né? Eu tenho um carro. De fato, eu tenho um carro muito bonito. O Ayrton também comprou um. Hoje ele me levou a semana no carro dele para passear, gostoso. Mas o carro está emprestado. E Deus não está preocupado, Ele que é dono de tudo, Ele não está preocupado absolutamente com o carro que você tem, com o tipo, com um ano, nem nada. Nem se você tem que pagar IPVA, não está preocupado com nada. O que Ele quer saber? Se Ele te dá carona, se eu dou carona para aqueles que precisam. É interessante isso, né? Porque tem gente machucado pelas estradas e por todos os lugares, e aqui eu já presenciei, eu não vou contar porque é meio longa a história e toma muito nosso tempo. Mas eu já presenciei o cara tendo um ataque epilético e o cara falou, não vou pôr no meu carro, não, bêbado não entra no meu carro. O cara estava com um ataque epiléptico, não tinha nada a ver. Né? Eu lavei meu carro agora. E eu fui nomeado advogado do cara depois de muito tempo. Né? Mas Deus quer saber quantas caronas você dá para as pessoas necessitadas, que auxílio você fez. Então, todos esses bens, nós temos que nos ajudarmos. Deus nos colocou na mão para isso. Acha que o Senhor da vida colocou nas nossas mãos uma enxada para nós atirarmos a enxada no patrão? Ceifar a cabeça dele? Ou para carpinar ou capinar, produzir na terra a fim de favorecer todo o nosso planeta? É só pensar. Então, quando ele diz isso com tanta propriedade, senão o São usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Então eu falo, nossa, por que eu vou ficar dormindo? Eu vou lá no Paz e Amor, vou ver meus amigos, não só vocês, porque aqueles que eu não vejo também eu sinto. A gente sente a presença deles. E eles que são aqueles que avaliam se nós estamos fazendo certo ou não. Se eu estou falando do coração. O coração, naturalmente, simbolicamente, esse órgão maravilhoso que sustenta a nossa vida no corpo físico, né? Impulsionando o sangue para cumprir todas as suas funções. Mas a gente usa isso poeticamente, se estou falando com sinceridade. Por que isso? Porque eles me ouvem e não interferem no nosso trabalho aqui. Se for para ajudar, os mentores ajudam. Mas eles não interferem, mas eles avaliam segundo o autoconhecimento que eles já adquiriram nestas jornadas existenciais. Está percebendo? Então, como é essa propriedade? Minha mulher, não é minha mulher não, minha companheira de viagem. Meu filho, meu Deus, você ajudou a trazer aqui, nós somos co-criador. E por isso Jesus disse, deixai brilhar a vossa luz. Então, qual é a propriedade verdadeira que cada um de nós tem? Eu amo pensar nisso, que eu sou bilionário, trilionário, quadrilionário. Como assim? Porque eu sou filho do Senhor da vida, dono do universo. É claro que eu não vou pedir para ele quando que eu vou entrar na posse desse inventário. É outra coisa. Porque é capaz de ele falar, você espera um pouquinho aí, daqui uns 1000 anos, 2000 anos, 1 milhão de anos. Porque você é eterno, não tenha pressa. Mas saber que eu olho para o céu, vejo as estrelas, falo, tudo isso é meu. Este universo é meu, eu sou filho do Pai Celestial. Vocês já pensaram? A verdadeira propriedade é aquilo que nós construímos dentro de nós, do nosso coração. O que o pai tem que deixar para os filhos? Uma fazenda, 2 milhões, 5 milhões de dólares? Tem que deixar o exemplo, como trabalhou, como foi honesto. Não pode ficar devendo para os outros. Paga! Paga! Eu me lembro um episódio que aconteceu com Sócrates. Minto, não foi com... Foi com ele?
Eu não posso mentir para vocês, não. Me puxou a orelha. Não foi ele que morreu com a cicuta? É. Pois bem. Então ele estava devendo 5 galos para um dos seus discípulos. E chamou Clito na hora que ia tomar, que ele percebeu que ele ia se desprender do corpo. Ele falou: Clito, não se esqueça de pagar, eu devo para não sei quem 5 galos. Vida limpa, eu quero passar para o outro lado limpo, sem compromisso. Aí o cara fica devendo uma fortuna e depois ele quer ter sossego do outro lado. Não vai, porque o credor vai ficar falando aqui. Então são os nossos atos que tem que ser pulcro, gente. Porque nós vamos embora. Eu só queria completar. Eu gosto tanto de conversar com vocês, meu amigo, vocês do outro lado também, que me permitem desenvolver isso. Eu só queria completar, fechando isso aqui, dizendo 2 assuntos, se um for necessário, senão eu não falo o outro. Mas o cidadão que tinha 4 filhos, ele resolveu fazer uma turnê pelo mundo, deixou a família, deixou tudo. E sabe como é? A gente que já viajou um pouquinho, ou viaja para um lugar aqui no Brasil, em qualquer lugar no exterior, a gente vai passando numa lojinha, comprando umas tralhas, umas coisinhas, para poder entregar de presente para os nossos familiares, os amigos. Porque você não trouxe nada para mim. Viu como é que o pessoal cobra? Ele não quer saber do lugar. Então esse amigo foi passar para a Índia, visitou toda a Europa, a Ásia, e foi pegando uma Austrália, comprando isso, aquilo, e chegou no Himalaia. Aí foi visitar um sábio. Chegou na casa dele, consultando, falando sobre a vida, tudo bem? Ele se deu conta de que a casa do sábio não tinha nada, nem para sentar, sentavam no chão, cruzavam a perna. Sabe, já viu os gurus como faz? Sentam, cruzam as pernas, conversas, olha para a gente, analisa a gente, vai no fundo de nossa alma. E, de repente, ele resolveu perguntar para o sábio, né? Mas o senhor não tem nada aqui, nenhum lugar para sentar, essas coisas, como é que faz? E o senhor viu quantas coisas eu comprei? Ele falou: não, mas eu não preciso de nada disso. Ele falou: mas como assim não precisa de nada disso? Está morando sozinho aqui, sem geladeira, sem TV, sem nada desses recursos modernos. Eu não preciso nada disso. Mas por que o senhor não precisa nada disso? Todo mundo precisa, tem aquela ansiedade para ser proprietário disso, daquilo outro. Ele falou: não, é porque eu estou só de passagem por aqui. E assim nós estamos só de passagem. Que vamos levar para a outra vida, ou o término dessa viagem, não é outra vida, o término dessa. O que nós vamos levar? A gente tem que pensar, né? Para poder pensar que eu sou proprietário disso, daquilo, minha mulher, do meu automóvel, do meu carro, da minha fazenda, do meu apartamento no Champs-Élysées, em Paris. Conversa, meu. Esses valores que o Cristo deixou, está aqui. Por isso, quando o soldado romano e o pessoal sábio da época perguntaram para Jesus o que devia fazer, ele falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São duas coisas distintas. Deus não precisa disso, não. E ademais, aqui entre nós, né, na intimidade do nosso coração, gente, o dinheiro é papel. E papel a gente usa para digitar, para fazer, para não sei o quê, para usar no banheiro, fazer o que quiser. E também papel não serve para nada, porque hoje nós não estamos nem usando mais dinheiro, né, dona Cristina? Ayrton, dá um cartãozinho de crédito aí, passa o cartão. Agora nem passar o cartão. Como é que eles falam, Ayrton? Aproximação. Estão percebendo? Então, gente, olha bem, a propriedade que nós estamos. Então, o relógio também. E eu ainda tenho dificuldade para me adaptar a essas coisas. Mas quero só concluir dizendo assim, porque vamos fazer a nossa prece. E eu quero deixar o pedido para vocês, quando nós estivermos fazendo a prece, que vocês pensem, fala: Senhor, meu Deus, ajude-me a ter entendido a verdadeira propriedade que somos cada um de nós, teus filhos, herdeiros do universo. Então, concluindo o nosso trabalho de hoje, as lições da vida dizem assim: para que a gente tenha sucesso no trabalho,
no nosso lar, na nossa casa, por onde morejarmos. Não tire conclusões apressadas. Qualquer coisa, fala, aquele cara não presta, para com isso. Nunca critique os outros, porque nós gostamos de fazer umas críticas, esquecendo que cada um tem o seu ponto de vista, né? Segundo a filosofia. Respeite os direitos e os sentimentos alheios. O cara quer ser evangélico? Pode ser, meu querido. Católico? Pode ser, meu querido. Quer ser espírita? Pode ser. Ou alguém sabe que Deus e Jesus falou, a minha religião é aquela. Não discuta na rua. Eu estou aqui com os meus queridos amigos, falando sobre o Evangelho, sobre as bênçãos de Jesus. Vocês vão me ver aí na esquina xingando e brigando com alguém? O que vocês vão pensar de mim? Hã? Percebe? Então, não discuta na rua nem em casa. Aprenda a ouvir o que os outros estão falando. Eu já contei para vocês aqui que eu falei para minha mulher que eu comecei a amá-la. Ela falou, mas que conversa fiada é essa? Depois de quase 50 anos. Eu falei, é que agora que eu aprendi a ser manso, pacífico, que eu era meio turrão. Não, Cristiano, meio turrão. Só eu que mando. Bom, nunca mostre desprezo para ninguém. Lembre-se dos seus erros antes de criticar o dos outros. E não envergonhe ninguém também. Não seja ranzinza. É quando a coisinha que nós também já passamos por isso, né? Observe as tolices que você já tem praticado, que eu tenho praticado, os nossos irmãos aqui do outro lado estão aqui para aprender, nós estamos aprendendo, né? Conte sempre a verdade. Quem conta a verdade não fica pensando, né? Quem conta mentira, daqui a pouco vem outra coisa. Eu preciso dar uma outra mentira para cobrir essa, tá? Então, edifiquem todos vocês, todos nós, edifiquemos agora o nosso porvir, através da verdadeira propriedade que nós estamos estudando hoje. Dito isso, peço a vocês que fechem os olhos do corpo físico e, envolvidos pelas lições do Evangelho, as considerações sobre o ponto de vista de cada um de nós, que merece também ser considerado naquilo que for aproveitável. Se as pessoas não respeitarem ou não entenderem assim, nós não estamos absolutamente fazendo crítica a ninguém. Mas todos sabem que estamos fazendo de coração o que é o certo para que possamos verdadeiramente saber a nossa real propriedade. Por isso, de olhos fechados, coração atento, deixando a sua alma usufruir desse momento que Jesus nos abraça, dizendo, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e pacífico de coração, para que vossas almas se reconfortem, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. É dessa maneira, Senhor, que te pedimos, encaminhe-nos ao Pai Celestial, porque ninguém vai até Ele se não for por tua intercessão. Junto ao Pai, digamos todos nós, com o coração aberto, Pai, nós te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Gostaríamos, Senhor, de aproveitar o momento para pedir, Senhor. A oração evangélica ensina a pedir por nós, para que estejamos claros no entendimento da verdadeira propriedade. Pedir, Senhor, pela nossa família, esteja eles aonde estiverem, Senhor. As vibrações amorosas desse ambiente alcançam todos os corações neste planeta sob a governança de Jesus. Pedir, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, aqueles que sofrem nos hospitais, os que estão com os hospitais lotados de Covid, através dessa chaga da ômega. Assim, Senhor, aqueles que estão nos presídios físicos, nos ergastos do coração, a todos, Senhor, nós rogamos nesse instante. Ah, Pai, não podemos esquecer. Abençoe também os governadores, os presidentes da República, aqueles que têm o poder para que eles não deixem faltar para cada um de nós o necessário, a propriedade dos recursos que serve de instrumento para a nossa vida, que eles cuidem da saúde, que eles fortaleçam a segurança
e aclarem o coração, o espírito de cada um dos teus filhos. Que o nosso resto de dia, Senhor, seja imenso de alegria e responsabilidade. Ao colocarmos nossas mãos para transmitir o passe, Senhor, que filtre também em nossos corações, curando as nossas enfermidades e nos dando força para continuarmos o nosso trabalho a fim de cumprirmos retamente o nosso programa de vida. Sê conosco, Jesus, agora e por toda a eternidade. Em nome de Jesus, encerramos esta parte das atividades.